Olá a todos, estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Enem e filagens do Enem. Hoje nós vamos falar sobre eletroquímica. Eu separei algumas questões para que a gente pudesse discutir aqui. Inicialmente foi escolhido o conteúdo de eletroquímica porque este é um conteúdo que está frequentemente nas provas do Enem em maior intensidade, junto com termoquímica, né? Aqui esta tabela mostra a frequência com que estes conteúdos listados na tabela caem no Enem. Né? Termoquímica com 8,5% de incidência, né? E na última prova, e acumulativamente termoquímica corresponde a 9% das questões do Enem. E a eletroquímica teve incidência de 7,6% na última prova e índice acumulado, esse valor corresponde a 16%. Então, estes conteúdos são todos importantes, só que nós vamos focar aqui nos conteúdos que mais caem, ok? Então, eu trouxe duas questões para que a gente pudesse trabalhar nesta aula e o principal foco aqui é discutir o nível das questões, né? As questões que nós podemos acertar com facilidade maior. Vamos observar aqui o enunciado da questão de eletroquímica do Enem 2017.2. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para as familiares pilhas e baterias portáteis comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. Os estabelecimentos que comercializam esses produtos, bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários pilhas e baterias usadas para repasse aos respectivos fabricantes e importadores. Então, aqui no enunciado ele já deixa bem claro a legislação vigente, né? A responsabilidade de recuperar esses resíduos, né? Após utilizados de baterias, chumbo, cádmio e mercúrio, ok? Então, vamos entender o que essa questão quer de nós, né? Do ponto de vista ambiental, a destinação final apropriada para estes produtos ok? Ele quer saber qual é a destinação adequada para estes produtos, ok? Então, lembrando, as baterias de chumbo, cádmio e mercúrio, elas não são recarregáveis, certo? As baterias recarregáveis são baterias de lítio, ok? Íon lítio. Então, nesse momento, entendendo que estas baterias não são recarregáveis, elas devem ser recicladas, ok? Então, vamos analisar as alternativas. Na letra A, fala o seguinte: direcionar as pilhas e baterias para compostagem. Vamos lá. Compostagem é um tipo de destinação de resíduo orgânico em que você pode separar o resíduo orgânico, fazer pilhas desse material e pôr terra em cima. Nesse momento, as bactérias vão degradar este resíduo, ok? Não se aplica para pilhas. Na letra B, fala o seguinte: colocar as pilhas e baterias em um coletor de lixo seletivo, né? Lembrando, os coletores de lixo seletivo são apropriados para vidro, plástico, também compostos orgânicos, certo? Nenhum dos coletores comporta baterias. Então, essa destinação em coletores seletivos ainda não é aplicado para pilhas e materiais eletrônicos, ok? Na letra C fala o seguinte: enviar as pilhas e baterias usadas para firmas de recarga. Como eu frisei anteriormente, as baterias de chumbo, cádmio e mercúrio elas não são recarregáveis, tudo bem? Então, essa alternativa está descartada. A letra D fala o seguinte: acumular as pilhas e baterias em armazéns de estocagem. Então, estes armazéns de estocagem provavelmente não é a destinação correta destes materiais, justamente porque em ambientes como este, essas baterias iriam aí continuar a oferecer risco para o meio ambiente, certo?
A letra E fala o seguinte: destinar as pilhas e baterias à reutilização de seus componentes. Conforme o próprio enunciado da questão já fala, ele cita aqui que os estabelecimentos comercializam esses produtos, bem como as redes de assistência técnica autorizada, devem receber dos usuários as pilhas e baterias usadas para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores, ou seja, o final da questão, do enunciado da questão, já fala, já dá uma dica de que a resposta certa é a letra E, ok? Então, esta é uma questão considerada fácil de interpretação, com um pouco de conhecimento de mundo e lógica, nós conseguimos aí chegar à resposta certa. Então, no Enem, nós temos esse tipo de questões muito fáceis e também temos questões mais organizadas e com um nível de dificuldade maior. O nosso foco aqui será acertar principalmente as questões fáceis e também ter um conhecimento adequado para interpretar, entender e responder as questões mais elaboradas. É o que nós vamos fazer agora em uma questão mais elaborada. Vamos lá. Essa questão também do Enem 2017 vai falar sobre pilhas. Vamos entender qual é o enunciado da questão para que a gente possa respondê-la adequadamente. Né? O enunciado fala o seguinte: a intenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permite a construção de lâmpadas energicamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul e requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. A pergunta é: qual é a associação em série de pilhas que fornece a diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Então aqui ele nos traz um problema, certo? A questão da problematização nas questões do Enem. Então ele oferece aqui um problema para que você possa responder, para que você possa entender aí os seus recursos e responder a esta questão. Então, para responder a esta questão, é fundamental saber, principalmente, as dicas, saber a questão das dicas que o enunciado nos oferece. Primeiro, o que é um potencial padrão de redução? O potencial padrão de redução está descrito aqui no lado direito da tabela, representado por este E aqui. Este é o potencial padrão de redução, é o potencial desta reação, que por sinal é uma reação de redução. O sério 4+, ganha um elétron, reduzindo até sério 3+. Então, aqui nós vamos entender o seguinte: toda reação que o elemento ele vai ganhar elétrons, introduzir elétrons na sua estrutura eletrônica, é uma reação de redução. Toda reação que o elemento vai liberar elétrons da sua estrutura eletrônica, ele está perdendo elétrons, então é uma reação de oxidação, uma reação contrária a esta que está representada. Todas as reações aqui nesta tabela são reações de redução. Então, este potencial aqui, tabelado, são potenciais de redução. Veja bem, a partir desses potenciais eu posso pressupor qual é as combinações que eu posso realizar aqui da minha pilha para obter o potencial total aí de 3,6 volts, o potencial mínimo necessário para acender esse LED. Lembrando que um conceito muito fundamental na questão das pilhas é o conceito de espontaneidade. Uma reação é espontânea se o potencial de redução, o padrão de redução é positivo. Então, o sério, quando ele reduz a sério 3+, de 4 para 3+, ele apresenta um potencial de 1,61 volts, ou seja, essa reação é espontânea. O que quer dizer quando eu falo que a reação é espontânea? Quer dizer que essa reação ela pode acontecer naturalmente na natureza. O sério pode ganhar um elétron naturalmente na natureza para reduzir para sério 3+, sem eu precisar adicionar energia externa a esse sistema. Ou seja, essa reação acontece naturalmente. Já o níquel aqui, ele para de ganhar 2 elétrons a partir da sua estrutura 2+, e reduzir para níquel 0, ele precisa aí, de um potencial de redução de menos 0,25 volts.
O que é que isso significa? Significa que essa reação, por este potencial ser negativo, essa reação não é espontânea, ou seja, eu preciso introduzir uma energia equivalente a 0,25 volts nesse sistema para que essa reação aconteça, ou seja, essa reação não acontece naturalmente. Então as pilhas elas funcionam assim, funcionam transformando energia química em energia elétrica. E como é que isso acontece? Acontece por uma ligação entre duas semicélulas, onde nós temos um ânodo, que é uma semicélula que vai ganhar elétrons, no caso aqui do sério, ele vai ser o ânodo da sua célula eletroquímica, e nós podemos ter aí um cátodo. Desculpa, perdão. O sério, como ele vai ganhar elétron, ele vai ser o cátodo da sua célula eletroquímica, enquanto que a espécie que vai perder elétrons, no caso, ela vai ser o ânodo, ou seja, a semicélula chamada de cátodo é a semicélula que vai ganhar elétrons e a semicélula chamada de ânodo é a semicélula que vai perder elétrons. Então, nesse caso aqui especificamente, para que eu pudesse construir uma pilha, eu poderia escolher uma pilha que tivesse aí uma certa espontaneidade no seu funcionamento, ou seja, que pudesse transformar energia química em energia elétrica. Eu teria que ter um potencial total aqui positivo. E como é que eu faço aí para formar reação em que eu vou ter um potencial aí total positivo? Bom, eu posso primeiramente transformar essas duas semi-reações aqui que não são espontâneas em reações que sejam espontâneas. No caso, o níquel e o zinco, eles vão preferir perder elétrons do que ganhar. E aí, quando eu inverto essas duas reações, o potencial também vai ser trocado seu sinal. Ou seja, nós vamos ter potenciais positivos e agora eles seriam espontâneos. Então, a reação de oxidação do níquel e do zinco são reações espontâneas. Agora, se eu juntar uma reação de oxidação do zinco com a reação de redução do sério, eu vou ter aí uma pilha formada entre sério e níquel espontânea, certo? E o potencial total dessa pilha vai ser o somatório desse valor 1,61 com esse valor 0,65, que seria aí o potencial dessa reação, certo? Então, nesse caso, o que é que nós temos que fazer? Para obter o potencial total de 3,6 volts requerido pelo LED para acender, eu preciso formar uma pilha que vá aí integrar aí, linearmente duas outras pilhas, né? Uma pilha integrada, organizada em série entre o sério e o níquel, ou o cromato e o zinco, ou vice-versa. Nós temos que apenas combinar, então, por pares, as espécies que vão reduzir com as espécies que vão oxidar. Eu posso combinar este com este, posso combinar este com este. O importante é que o potencial total dessa pilha ela seja positiva, ok? Então, vamos entender aqui quais seriam as combinações possíveis com base no diagrama que foi nos dado como a chave de resposta. Vamos avaliar cada uma dessas pilhas e saber se é possível ou não obter cada um desses pares. A letra E aqui está sendo previamente cortada aqui pela minha foto, da minha imagem, porém, não se preocupe, nós conseguimos discutir muito bem essa questão com as outras letras, certo? Então, a letra A, nós temos aqui uma ligação entre o sério 4 mais 3 mais, aqui, o eletrodo de grafite, esse sério aqui está na solução, este sério aqui está ligado aqui com o cromato. Então, por este fio aqui, onde acende o LED. Veja que, diferentemente do que a gente discutiu, a ligação direta entre esses dois eletrodos está sendo entre o sério e o cromato. Veja bem, o sério e o cromato eles têm potencial espontâneo. Então, neste caso, não seria a melhor associação ligar aí dois ânodos, né? Duas espécies que têm um potencial de redução espontâneo. Então, o ideal é
ligar, por exemplo, o cério ao níquel ou o cério ao zinco. Neste caso, ligar o cério ao cromato não é a melhor opção. Então, descartando a letra A, vamos analisar a letra B. Nós temos aí o cério estando ligado ao cromato também da mesma forma que a letra A. Então, esta opção também não vai ser a melhor. Vamos aqui para a letra C. A letra C ela é uma grande... Vamos avaliá-la. Nós temos o cério 4+, reduzindo para 3+, ligado, aí formando aí, ligado diretamente ao níquel, certo? O níquel ele tem uma tendência a oxidar. Então, o cério vai reduzir, enquanto que o níquel vai oxidar. Então, o cério vai ser o cátodo, o níquel vai ser o ânodo. Tudo bem? Ótimo. Aqui no meio nós temos aí a ligação do zinco e do cromato, né? Então, o zinco ele vai oxidar, zinco 2+, para zinco+, e o cromato vai reduzir de cromato 2+, para cromo 3. Então, 2- para cromo 3+. Então, nesse caso aqui, o estado de oxidação dele vai ser 4+ do cromo, aqui vai ser 3+. Então, nesse caso, ele está reduzindo. Aqui seria o cátodo e aqui seria o ânodo. Então, outra coisa que nós temos que entender aqui nessa composição em série é que estas pontes salinas que está indicada por KCl são trocadores iônicos. Okay? Então, nesses trocadores iônicos, à medida que ocorre a reação de redução no cátodo, é liberado mais íons 3+ aqui de sério, ou seja, o sério reduz de 4+ para 3+, elevando a carga positiva em excesso aqui nesta solução. E os trocadores iônicos na ponte salina vão servir para contrabalancear essas cargas, ou seja, KCl é um sal iônico, ele vai liberar cargas negativas aqui, cargas positivas, para contrabalancear essas cargas negativas que foram criadas, né? Esse excesso de cargas mais negativas, ok? Então, ao mesmo tempo que ele vai liberar essas cargas, essas contracargas para um lado, ele vai liberar as cargas opostas para o outro lado, que está sendo oxidado. Na oxidação do zinco aqui, ele sai de zinco 0 para zinco 2+, aumentando aqui as cargas positivas aí, do zinco. Então, nesse caso aqui, o cloro ele vai ser liberado nessa solução para contrabalancear esse excesso de zinco 2+, que está sendo aqui liberado da placa de zinco 0, certo? Então, nessa situação, as pontes salinas têm a função de fazer o controle iônico nessas duas soluções, permitindo com que haja o fluxo de elétrons aqui no fio externo, ok? Então, essa reação interior aqui, interior das duas células, elas estão ligadas em série, essas duas células, essas reações no interior, vai fazer com que haja aqui a liberação de íons nessas duas soluções, e essa liberação de íons vai fazer com que essa ponte salina também ofereça aí uma resposta para essa célula aqui da ponta, e essas células vão fazer com que essa corrente elétrica seja aumentada aqui no circuito externo. Então, esse circuito inteiro está integrado e os trocadores iônicos fazem com que haja o aumento então do potencial eletrônico no potencial elétrico aqui no circuito total, fazendo com que haja a possibilidade então de atingir o potencial mínimo para que o LED acenda. Então a resposta certa é a letra C, ela não vai ser a letra D, justamente porque neste caso aqui, apesar de que o cromato ele está ligado ao níquel, né, fazendo aí a relação entre cátodo e ânodo, aqui no exterior nós temos aí zinco também ligado ao cérebro, tudo bem? Só que os trocadores dessa célula aqui, ó, veja que os dois ânodos, os dois cátodos estão na mesma região. Então aqui, nesse caso, como nós vamos ter um excesso, no caso o cromato vai reduzir a cromo 3,
excedendo a quantidade de cromo 3+, e que nós vamos ter o cério também reduzindo aí a 3+. Então, nós não vamos ter aí como contrabalancear esta solução com esta ponte salina aqui, justamente porque os dois cátodos estão do mesmo lado da semicélula. O jeito correto de fazer esta reação acontecer, esta intercalação, esta ligação em série dessas duas pilhas, né, é por este método aqui, representado na letra C. Né? Nós temos aí o cátodo aqui, representado pelo cromato plomo, e nós temos o ânodo do zinco, contrabalanceado com o cátodo de estéreo e também contrabalanceado aqui com o ânodo de níquel. Então, o jeito certo de fazer esta ligação em série é na letra C. Bom, esta é apenas uma discussão rápida da nossa aula sobre eletroquímica. Eu espero que vocês aí respondam as questões que foram elaboradas para que a gente possa discutir no nosso encontro presencial, né, um pouco melhor este conteúdo, e também espero que vocês façam uma leitura do material indicado lá na nossa página, né, do Classroom. Então, fico por aqui, desejo a todos aí até a próxima aula, um forte abraço. Obrigado.